Então, Pessoal, beleza. então, boa noite! Sejam muito bem-vindos à 26ª aí. Deixa eu só desligar aí a musiquinha. Boa noite, boa noite. Muito bem-vindos. Deixa eu conseguir colocar aqui, fixar o comentário. Vamos aguardar só uns minutinhos aí enquanto o pessoal vai entrando. Tamanho é documento, doutor Marcelo? Será? Será? Gente, nós estamos começando hoje, então, a 26ª live do projeto Plenitude Sexual. E nosso convidado muito mega especial de hoje é o doutor Marcelo Ribeiro, titular aí da Sociedade Brasileira de Urologia, médico da Caurologia, que é uma clínica muito respeitada aqui em Uberlândia. Então, assim, seja muito bem-vindo. Tenho certeza que você tem muito aí para nos presentear, para acrescentar ao nosso trabalho. Muitos homens têm aquela pergunta, né, na sua intimidade, por não saber se o tamanho do seu pênis está ou não dentro dos parâmetros normais. Será que o tamanho do pênis interfere no desempenho sexual? E quem vai nos desvendar isso hoje é o doutor Marcelo Ribeiro. Vou deixar você se apresentar aí, quiser falar mais alguma coisa. Seja muito bem-vindo, Marcelo. Obrigado, André. Agradeço o convite. Vamos bater um papo bem descontraído sobre esse assunto hoje. Assunto polêmico, né? Com certeza. Que não tem uma resposta definida, mas a gente vai tentar abrir a cabeça das pessoas para o máximo desse assunto aí. É polêmico e é uma coisa que os homens debatem muito no seu íntimo, né? E muitas vezes não vão ter coragem de perguntar isso para os outros, vão procurar pela internet. Então, um rumo para a gente desenrolar essa história aí hoje. É muito bom. É assim, muito bom saber que tem pessoas aí que estudam, que trabalham, que buscam sempre a se atualizar para trazer aí o melhor para esse paciente. E eu confio muito no seu trabalho. E, assim, quero que você converse um pouquinho com a gente, Marcelo. O que é esse normal? O que é um pênis normal? Que tamanho é esse? De quanto a quanto? O doutor Mário até já falou um pouquinho em umas lives anteriores, mas hoje o tema é esse, então acho que vale a pena a gente colocar. O Zé Eduardo já falou aí, ó, o que é normal? É subjetivo. Então é exatamente isso que nós vamos conversar aqui hoje. Eu coloquei essa perguntinha no Stories e também teve uma polêmica, mas 70% das pessoas falaram que o tamanho do pênis não é importante. Então, assim, é importante. Teve um outro que teve menos resposta, que ficou o sim também, prevaleceu um pouquinho. Aí eu fui olhar se eram homens, se eram mulheres, daqui a pouquinho eu vou contar para vocês. Marcelo, conta para a gente o que é normal. Normal, tecnicamente, a gente vai falar o que é a média das pessoas. Isso. O que é bom para um ou para outro, isso é questionável. Mas a média, né, a média anatômica, isso tem várias pesquisas, elas vai gerar em torno de 13 a 14 centímetros em ereção. Tá? Vai variar de um trabalho para o outro, às vezes 12,9, 13, alguma coisa, mas para arredondar de 13 a 14 centímetros, um pênis ereto. É isso a gente medindo na parte de trás do pênis, lá do osso da região pública até a ponta do pênis. Isso em estado, né, de ereção. Né? Flácido é diferente. Eu acho até que na live do Mário ele falou, essa questão da flacidez varia muito. Tem homens que o pênis em ereção aumenta muito o seu tamanho. Tem homens que ele aumenta pouco. Então, para a gente ter uma média mais confiável, a gente fala dele ereto, né? E aí Isso é uma média, mas tem os menores. Se você aumentar esse tamanho, se jogar de 10 a 17, 97% dos homens estão nessa faixa aí. A grande maioria. E aí, acima disso, tem homens que realmente têm a genitália maior, que fogem da média, mas
um número pequeno, e tem os homens também que têm, né, o micropênis, acho que a gente vai falar um pouco desse assunto, que já é um valor bem menor, né, mas não é uma coisa comum. Então, assim, o grande da população estaria ali entre 10 e 17, mas a média seria 13, alguma coisa. Uma coisa muito interessante que você falou, até que o Mário falou, e eu também percebo isso com meus pacientes, é que os pacientes, eles não comparam. Quando o paciente chega aqui falando para mim de pênis pequeno, eu pergunto para ele, pequeno em relação a quê? Com o que você está comparando? Então, sempre o homem tem uma referência do que é um pênis para ele, do que é um pênis normal. E quando eu pergunto, o que eu percebo? Que a referência deles é ator de filme pornô. E assim, o ator de filme pornô, ele já é escolhido como ator de filme pornô porque ele tem um pênis acima da média. Então, todos os homens que tiver um pênis na média que olhar para um ator de filme pornô, vai achar que seu pênis é pequeno. E isso começa a afetar aquele indivíduo, né? E outra coisa que eu percebo é que, aí eu brinco com eles, mas quantos homens de pênis ereto você vê no seu dia a dia? Quantos você já viu? Você já viu o pênis do seu irmão ereto, do seu pai ereto? Porque muitas vezes o que se vê são pênis flácidos, na hora que está fazendo xixi, na hora que está ali, ele tem uma visão e dá essa diferença, né? Tem pênis que retrai mais, tem pênis que retrai menos. Tem pênis flácidos que quando aumenta pouquinho, tem pênis menores que quando aumenta poucão. E acabam no mesmo tamanho. É isso ou não é? É a minha realidade, é isso que você vê também? Exatamente. A noção corporal, a gente vai falar disso também quando a pessoa tem uma visão distorcida do próprio corpo, né? Mas a questão do tamanho, vou dar um exemplo, eu gosto às vezes de falar de coisa de consultório, da referência. Eu já contei isso para outras pessoas, já contei isso para paciente também. Eu atendi um caso que foi o oposto, mas serve bem para exemplificar o que é a referência da pessoa. Já teve uma ocasião que eu atendi um paciente já adolescente, e foi acompanhado da mãe, e a queixa que a mãe expôs à consulta era que ela achava que o pênis dele era pequeno. Né? E essa é a queixa comum que a gente vê no consultório, desde atendimento em crianças até no adulto. Então, a mãe acompanhou o filho com o relato de ser pequeno, o filho adolescente. E ao examinar, era o contrário, na verdade. O rapaz, até pegando as médias do que a gente vê, ele tinha genitália maior. E eu fui trabalhar isso aí. Mas qual que é a referência? Por que né, a mãe teve essa ideia? A referência dela era o pai. Era uma pessoa que teve só com o homem, que era, por um acaso, fora da curva de média, e o filho estava sendo inserido num complexo nele de pênis pequeno que não correspondia com a realidade. Né? E o que você citou de exemplo, filme pornô, hoje, o acesso à pornografia ele é muito mais amplo do que uns anos atrás, inclusive no celular. A pornografia está na mão das pessoas, né? O acesso é muito fácil. E o ator que está lá desempenhando o papel, ele já é pré-selecionado para ter uma genitália maior. Se a sua referência for essa, a chance de ser frustrado com o tamanho vai ser grande. Né? Então, quase sempre que a gente atende alguém preocupado com o tamanho, ao examinar a pessoa, isso não corresponde ao pênis fora da realidade. O que é interessante, né, Marcela, que mesmo vocês falando isso com o paciente, ele chega até mim com essa mesma preocupação. Antes de você continuar, pessoal, perguntinhas na caixinha de pergunta onde tem uma interrogação. Envie aquele aviãozinho aí, convidando seus amigos para poder participar desse momento, que é um momento incrível e um privilégio a gente ganhar essa hora aqui com o Marcelo. Envie então um aviãozinho, convida seus amigos. E quem tiver gostando, gente, vai colocando os coraçõezinhos aí, porque para a parte virtual, isso faz diferença. Então, eu conto com você, nós contamos com você. Né, Marcelo? E, Marcelo, você falou essa parte infantil, que é muito interessante, que até está entre os tópicos que a gente ia discutir, que não é só com adolescente, né? Já até aconteceu até comigo, quando meu filho era bebezinho, aí alguém olhou e falou assim, nossa, olha o tamanho do pipiu dele. Então, assim, como se desde bebê as pessoas já olham para um bebê focado no tamanho do pênis. Como se um pênis de um bebê desse para saber se era ou não. E isso acontece muito. Muitos pais me procuram perguntando se a questão é normal. Ele tocar o pipiu normal, se o pipiu desse tamanho é normal. Aí eu pego e oriento para buscar um urologista, que é a melhor pessoa para estar avaliando isso. Mas sempre eu acalmo esses pais. Então, isso é muito importante, que a gente perceba o que a gente está plantando na cabeça dos nossos filhos.
Porque essa autoimagem de pênis pequeno não é uma coisa da noite para o dia. Isso vem lá de trás. Isso vem lá da formação, né? O que você percebe na história, Zé? O que você percebe na história desses problemas, dessas pessoas que estão com um problema na autoimagem em relação ao pênis? Eu estava até querendo discutir se da onde que vem, né? Você citou o exemplo dos pais levarem, depois a gente pode até discutir a questão das consultas de pediatria, né, referentes a esse assunto, que não são raras. E o que é interessante, que ocorreu aqui agora? Muitas vezes, o pai preocupa com isso lá no ultrassom, quando a gente está fazendo o exame para descobrir o sexo da criança, né? É muito comum lá descobrir o que é menino, né? Pede para pôr a fotinha lá do pênis lá, fica orgulhoso. Se o ultrassonografista falar que é grande, o pai fica orgulhoso, mostra para a família, né? Então já vem influência do pai, a preocupação vem de geração para outra, né? A gente sabe que a criança registra isso, né, Marcelo? Já tem provas hoje que a criança registra, inclusive, esse comentário do pai, se é pequeno, se é grande. Eu vou já pegando essa linha, André, assim, micropênis é extremamente raro. E a maioria das vezes, você vai descobrir isso no nascimento, tá? Então, e tem tratamento, geralmente isso vai ser por questões hormonais, né? Então, tem como já ver isso, muitas vezes na hora que nasceu, se for alguma coisa que chama atenção, o pediatra já vai procurar, já vai orientar uma avaliação mais especializada. E muitas vezes, com o tratamento adequado, consegue normalizar. Eu acho, já para as mães que às vezes vão assistir o vídeo aqui, eu acho importante, na dúvida, os pais levarem para fazer a avaliação do profissional. Eu já fiz várias vezes. E eu nunca encontrei uma criança com micropênis. O que às vezes se percebe é a criança que é mais gordinha um pouco. Tem um pênis embutido, né? A gordura que fica ali na região pública, ela esconde o tamanho do pênis. Então, esse é o dia a dia. Se você abaixa a região gordurosa, o pênis expõe. Eu mostro isso para as mães. Eu aperto a gordurinha e o pênis pica de tamanho, para estar escondido, né? Não é que ele é pequeno. O outro quesito é que o pênis da criança cresce muito pouco até a puberdade, né? Então, às vezes, você dá dos 3 aos 10 anos, o pênis quase não vai mudar de tamanho. Aí tem um irmão que é mais novo, que o pênis, às vezes, já é do tamanho do mais velho. A mãe preocupa se o filho mais velho está com o pênis pequeno. Mas, então, é bom que leve. O importante, você pode deixar nessa questão psicológica do efeito que isso faz se você pôr um trauma na criança em relação a isso. Às vezes, eu chamo a mãe separada, explico, falo, olha, cuidado na hora de falar. Porque a criança, ela não tem problema nenhum com a autoestima na maioria das vezes. Ela está ótima. Ela não está preocupada com o tamanho do pênis dela. E às vezes o Mas pai... ela registra esse comentário, né? O pai e a mãe leva e fala na frente do médico, eu trouxe porque o pênis dele é pequeno. E isso lá na vida sexual dele, quando ele começar, talvez vai ser um complexo que vai causar uma disfunção erétil, vai causar ejaculação precoce. Marcela, aqui pensando, você contando a história, eu já lembrei de vários pacientes com 5, que lembraram de situações com 5 anos, com 4 anos, com 6 anos, que quando tem esse problema, isso fica marcado. A maioria por exemplo, eu tenho um caso de um paciente que o tio foi e baixou a calça. Porque o desse menino é pequeno, você tem que olhar isso. Falou desse jeito na frente de todo mundo, baixou a calça. Então, assim, a gente tem várias posturas dessa forma. Então, assim, a gente tem que começar a pensar o que trouxe realmente essa preocupação dessa pessoa com o tamanho do pênis. Sendo que ele teria que estar formando a funcionalidade, aprendendo a como usar esse pênis, como dar prazer com esse pênis, e não, o foco dele está no tamanho, como se o tamanho fosse resolver tudo. Exatamente. O tamanho, ainda vamos debater isso, é um item que eu acho que aí é pessoal, né? A preferência da pessoa que está se relacionando, ela pode preferir um pênis maior ou menor. Você falou em relação à satisfação, depois você vai mostrar os dados do enquete, mas que eu dei uma estudada, assim, já tem pesquisas com um número maior de pacientes, né? Na verdade, a pesquisa era com as esposas, com as parceiras, que já se relacionavam há um certo tempo. E que 80% delas, né, não tinham reclamação referente ao tamanho da genitália do parceiro. Elas estavam satisfeitas. E, obviamente, o tamanho é um pedacinho, um item de vários fatores que influenciam numa relação sexual ser boa ou não, né?
E dessas que estavam insatisfeitas, né, a maioria relatou que era mais importante a espessura do que o comprimento. Aí eu já vou puxar o gancho até pela anatomia. A gente falou que uma média é em torno de 13 para 14. O canal vaginal, ele tem em torno de 10 centímetros de profundidade. Né? Então, não adianta ter 30 centímetros de pênis, porque ali não cabe. Né? O paciente tem medo, né? Exato. Tem umas que tem mulheres que pode machucar o colo do útero. Agora, a vagina, por característica anatômica, ela tem a sua elasticidade. Né? Então, talvez sim, a sensação de prazer possa ser um pouco influenciada pelo preenchimento vaginal durante o ato. Os pontos mais eróticos da mulher são mais a parte externa. Né? A maioria das mulheres, elas vão ter orgasmo clitoriano. Né? E o ponto G fica nos primeiros 4 centímetros, né? Quando se entra no canal vaginal. Então, a questão do comprimento, na prática, de fato, ela em termos anatômicos, não tem tanto efeito. Em termos visuais, em gosto pessoal, né? Aí sim, é uma característica física e que, tanto para o homem como para a mulher, a gente tem várias coisas físicas que você pode gostar ou não. Tem uma pergunta, uma colocação, falando que o enteado tem 12 anos e um pênis enorme. Se isso precisa ser avaliado. Não sei o que é o enorme, é uma referência pessoal, mas o pênis grande tem algum motivo para ser avaliado? Às vezes, sim. Isso eu só vi até hoje no meu consultório. Uma vez era uma criança de 6 anos com a genitália de adulto, praticamente. Já com pelos, e aí era um problema hormonal. Acredito eu acabei para o especialista, para o endocrinologista avaliar. Mas pode ser também que é uma criança bem dotada. Aí você tem que pegar o histórico familiar, né? O tamanho. Essa palavra bem dotada já é complicada, né? Fica parecendo que a pessoa é privilegiada. É privilegiada. Né? Mas nos inquéritos nem acontece sempre, né? isso. Assim, se não souber também, pensando sexualmente, fazer bom uso, né? Isso não conta. Eu costumo dizer que o mais importante. O termo bem dotado, ele veio historicamente, né? Nas rodas masculinas, isso vem desde que a gente é criança. No bate-papo. Como é que tem aquela referência? Exatamente. A gente falou, você falou dos pais, né? Do tio que brinca. Essa história no meio masculino, né? Ela é muito frequente. Esse assunto na vida inteira. Na fase adulta também, quando já for de mais idade, esse assunto sempre vai existir. Então, eu costumo dizer que o que importa é o encaixe, né? Então, Exato. assim, tem vaginas tem vagina mais apertadinha, vagina mais larga. Mesmo esse pênis mais espesso, se você tiver com uma vagina apertadinha, vai dar o encaixe normal, vai dar o toque normal. Então, assim, o que vale é a adequação, é o encaixe, é o que você faz com essa questão do seu pênis, o que você faz com essa ferramenta, que é muito importante, mas não é tudo numa relação sexual, né? Só adiantando aí algumas dicas aí, o pessoal tá enfurecido, tá cheio de comentários, cheio de coisa. Estou gostando de ver, gente, voltando às perguntas. Quem vai fazer aí os comentários, as perguntas? Mas é só colocar a pergunta na caixinha de perguntas, gente. Eu não vou citar o nome de ninguém. Então, quem quiser privacidade na caixinha de pergunta, ninguém vê o nome. Só eu vou ver e vou fazer a pergunta sem falar. Então, pode perguntar à vontade. Pode pôr na caixinha de pergunta, pode falar que é um amigo que está querendo saber, que nós vamos te responder de todo jeito. Mas, assim... Mas o cortinho de pouso lá que está cobrindo. Então, e essa é uma coisa, informação importante, gente. O pessoal está falando aqui, vou levar no especialista. Doutor Marcelo é um urologista, atende criança, e se precisar, encaminha depois para o endócrino, mas eu acho que é importante passar para um urologista primeiro, né? Sim, sim. Um urologista que atende pediatria e fazer essa avaliação é muito importante, eu acho isso fundamental. E tem aquela questão da pelezinha do bebê também, que muitas vezes fica ali. Então, assim, lidar com isso de forma natural, né? Lidar com isso de forma natural, desde o início. Gente, sexualidade faz parte da vida de todas as pessoas. Mas, por algum motivo, a gente aprendeu a ter um bloqueio enorme
de falar. Eu não consegui publicar o título da live no Google, por causa da questão do pênis, a palavra pênis. Então, assim, ainda existe muito... Gente, pênis é o nome do órgão masculino. Então, assim, por isso que eu coloquei o título, tamanho é documento, quer dizer, nem coloquei a palavra específica, porque ainda é muito difícil, as pessoas rejeitam, e é uma coisa que faz parte do dia a dia da vida da gente. A gente troca receita de tudo, mas não pode falar de sexo. Sexo é vergonhoso, é tabu, mas todo mundo faz. Então, se é vergonhoso, se é feio, por que faz? Então, está na hora da gente começar a conversar sobre isso, conversar naturalmente sobre as questões, cuidar com os nossos parâmetros, porque os nossos parâmetros deixam traumas. Os nossos parâmetros, a forma como a gente foi criada, deixa muitos traumas. Eu recebo esses traumas todos os dias, eu sou sexóloga há 26 anos. Eu recebo traumas todos os dias. Traumas geralmente colocados por pais, por amigos. Então, assim, até ser bem dotado pode ser um problema. Hoje eu recebi um trauma específico, que a pessoa foi premiada, um troféu, por ser a melhor aluna da escola, de nota e comportamento, e daquele dia em diante, todos os amigos rejeitaram essa pessoa. Ela simplesmente era uma garota super bem entrosada, tinha um grupo de amigos, todos os amigos se afastaram dela porque ela foi premiada. E ela, a partir daquilo ali, ela aprendeu o quê? Que ela não poderia ser premiada, ela não poderia ser reconhecida, que ela perderia as pessoas que ela gostava. Então, assim, a gente forma traumas todos os dias, a gente tem que tomar muito cuidado com esses conceitos que a gente sai carregando. Conceitos de sexualidade, de normalidade. A gente tem muitas informações corretas que a gente tem que buscar. Né, Marcelo? Enquanto você fala um pouquinho aí, fechando, eu vou olhar as perguntinhas, que tem duas aqui. Não, só pegando uma brecha que a gente falou, às vezes, de comentar sobre a história um pouco, né? Você falou, hoje tem muito tabu, e eu acho que está diminuindo o tabu de falar disso, sobre pênis. Aliás, esse assunto sempre existiu, mas eu vou falando, geralmente em grupos separados. As mulheres contam suas experiências, têm a sua opinião em relação à importância do tamanho ou não. Os homens falam disso desde a infância, principalmente quando começa a puberdade, né? E, historicamente, houve fase da história da humanidade que o pênis era venerado, né? Era sinal de fertilidade da natureza, tinham culturas que veneravam isso. Na época da Grécia Antiga, o nu era muito permitido, né? E depois, às vezes, também na evolução, a questão de religiosa, Idade Média, e isso já mais relacionado à questão do pecado, né? As pessoas têm que se cobrir mais, a sexualidade mais reprimida. E depois, nesse último século, a gente vê que está havendo um pouco mais de liberalismo para se falar disso, né? A independência feminina também para falar do assunto, né? Acaba se falando para a próxima discussão de para quem é mais importante, né? Os homens também com esse lado da independência feminina e de ter mais um liberalismo sexual, eles ficam mais apavorados, né? Então, o medo, né, do julgamento masculino, e aí esse assunto do tamanho, ele acaba ficando relevante, né? Cada vez mais relevante. Ele se enquadra muito nisso também, na mudança de comportamento sexual, né? Na liberdade de se falar do assunto, né? Por boa parte da história, esse assunto foi muito proibido. Mulheres, então, não poderiam falar de forma alguma, e hoje a gente sabe que fala. Fala, mas não é só do tamanho, né? Fala de que quer sexo, que quer conhecer, que quer prazer. E, assim, é muito interessante isso. Antes de abordar esse assunto que nós estamos conversando, só quero colocar que tem um depoimento aí, falando que a própria pessoa falando que é obesa e que já ouviu muitas piadinhas toda vez que tirava a roupa. Então, passou a vida inteira ouvindo essas piadinhas, até que ele teve que enfrentar isso e que ele começou a tirar a roupa e que ele percebeu que ele realmente, quando ele tira a roupa, e a coisa foi, a ereção foi, e ficou tudo certo. Mas essa questão da obesidade, geralmente tem essa questão, né, de esconder o pênis. E acaba que, às vezes, a autoestima ainda fica mais afetada ainda. Principalmente quando é para ficar nu na frente de uma parceira, essa coisa toda. Mas, assim, se está incomodando, gente, o peso, a obesidade, também podemos nos cuidar, né, Marcelo? Claro, Acho que o excesso de peso ele não faz bem para as pessoas no sentido da saúde, não é no sentido da estética. Então, assim, pode falar.
Não, então, nunca, acho que na história da humanidade se preocupou tanto com a imagem igual agora, né? A gente se preocupa com a imagem de qualquer coisa que a gente vai fazer. Quando você vai se expor em público, na escola, criança pequena, quando vai perguntar quem quer responder, todo mundo tem vergonha. Você tem medo de ser julgado, você tem medo de não agradar, de não corresponder às expectativas. Então, imagina uma criança, um adolescente que já foi montado psicologicamente para entender que o pênis dele é pequeno. Né? E aí ele vai ter uma relação sexual, ele vai se despir, né? Ele vai se expor ao extremo para a pessoa que ele está se encontrando. Né? E ele tem dentro dele que o pênis dele é pequeno. Ele foi ensinado assim, ou ele tem uma percepção errônea, que a gente pode falar disso também, uma leitura corporal que não é adequada. Imagina a ansiedade que isso gera nessa pessoa na hora da relação. E aí vai acontecer que a adrenalina do corpo vai subir muito, e muitas vezes ele vai ter uma ejaculação precoce, ou vai ter uma disfunção erétil, o pênis não vai levantar. Às vezes até de encolher o pênis mesmo, né? Porque tem uma constrição ali por causa da questão ansiógena, né? De esconder mesmo o pênis. Olha o quanto que o fator emocional influencia o tempo inteiro, né? Ansiedade e sexo não combina. Exatamente. Não combina. E é o que a gente mais vê nas disfunções de sexualidade é a ansiedade de desempenho, né? Que exatamente. É uma outra questão. E a questão da autoimagem influencia muito nessa ansiedade de desempenho, principalmente nas primeiras relações. E quando também se tem o problema, né? Porque essa questão, você falou da questão da pessoa ter um pênis normal e achar que não é, né? Muitas vezes a pessoa é magra e acha que é gorda. Esse desvio aí na sua autoimagem, isso acontece em vários sentidos. E muitas vezes o pênis está ali, é um pênis normal, é um pênis até grande, mas às vezes a pessoa não enxerga dessa maneira. Porque dentro da cabeça dele, aquele pênis está diminuído. Porque ele aprendeu isso lá atrás, ou de algum momento ele foi discriminado por isso. E eu fico vendo isso, as pessoas não podem ser acima da média nem abaixo da média, tem que ser igual. As pessoas que são acima da média acabam sendo rechaçados por serem acima da média. E os que são abaixo da média. Então, assim, a sociedade quer um monte de gente tudo igual. Tem que ser tudo igual. Se sair um pouquinho da curva, a pessoa já é deixada de lado. E isso faz com que os adolescentes, com que as pessoas não se mostrem na hora mais importante deles se mostrarem. E de mostrar quem eles realmente são. E por quê? Porque eles precisam do quê? Da validação do grupo. Então, no momento mais importante de validação sexual ali, ele está preocupado com o que o grupo vai fazer, com o que o grupo vai falar, que é o momento mais importante, quem tem mais importância para o adolescente, para o jovem adulto, são os amigos. O que meu grupo vai falar? Ele não está preocupado com a opinião do pai, o pai não sabe que ele vai transar. É o que meus amigos, o que essa menina vai falar no grupo, o que essa menina vai falar para o outro. Isso tudo influencia ali naquela ansiedade, né? No meio masculino, essa visão do que é normal dentro do grupo é totalmente distorcida. Né? Homem, muitas vezes, na roda masculina, ele conta vantagem. Então, o paciente chega no consultório, vou te dar exemplos, eu estou transando 3 vezes por semana. Eu falo, e qual o problema disso? Mas tá pouco. Não, porque os meus amigos transam 2 vezes por dia. Eu falo, não, é o que eles te contam, não quer dizer que é isso que acontece de fato. Né? E, ao mesmo tempo, ninguém junta numa roda masculina e vai falar que está tendo ejaculação precoce, que na noite passada falhou. Então, os problemas são escondidos e as vantagens, entre aspas, porque muitas vezes isso nem acontece, né? Essas são expostas. Então, eu tenho uma visão distorcida daquilo que é esperado de ter uma vida sexual normal. Né? E a outra coisa que me chamou a atenção, você falou de ansiedade de desempenho. Né? O pessoal mais jovem está muito preocupado com isso. Com referência distorcida. Só pegando um pouquinho da ejaculação precoce, né, a média, mais ou menos, no Brasil, de penetração até o ato ejaculatório, dura em torno de 5 minutos. Quer dizer, tem gente que tem menos, tem gente que tem mais. Eu já atendi paciente uma vez que veio queixando de ejaculação precoce, porque ele só conseguia transar com 30 minutos de penetração. Eu falei, mas isso é bem acima até do que a maioria dos homens faz. Não, mas ele queria, porque queria transar 1 hora. Ele queria tomar remédio para poder prolongar e ter 1 hora de penetração. Por quê? Ansiedade de desempenho.
Né? Muitas vezes a parceira... Alguém colocou na cabeça dele que o tempo tinha que ficar 1 hora, que tem que... Ou ele quis achar que teria que ser especial se ele fosse o cara que conseguisse fazer isso, né? Mas a parceira quer isso? É a pergunta, será? Será que tem um diálogo ali para saber o que a parceira, se a parceira está satisfeita, como é que está? Essa questão do tamanho mesmo, mas muitas vezes essa preocupação com o tamanho começa muito antes de ter um relacionamento, né? Começa lá na adolescência e ele já vai para a primeira relação sexual com essa ansiedade. Então, ele já carrega isso. E isso está na origem de muita ejaculação precoce, como você falou. E se essa ejaculação precoce não for tratada, pode virar uma disfunção de ereção. E assim, etc., né? Que a gente vê muito no consultório. Deixa eu só ver aqui as perguntinhas. Vejo que o homem exige e cria todas as expectativas no pênis e esquece as preliminares, o envolvimento. Isso é bem real. Em geral, o pênis é um troféu. Deixa eu ver aqui o que mais que tem aqui. Imagino o pênis pequeno. Então, assim, em geral, o pênis é um troféu para o homem. Então, assim, acho que tem a ver com o que a gente ia falar, né? Porque muitas vezes o homem está tão preocupado com o pênis e como se isso fosse fazer diferença no prazer da mulher. Só que o que eu vejo é que a maioria das mulheres não se preocupam com o tamanho do pênis, e sim com o que ele faz, com as preliminares, com carinho, com sexo oral, com as habilidades de calibrar a mulher, de saber como levar aquela mulher ao prazer. A mulher tem vários pontos aí, o ponto interno, ponto G, e tem o clitóris, mas assim, será que você conhece isso? Será que você sabe o que fazer? Será que você sabe que mulher e homem é diferente? Que mulher não é... Porque homem adora toque direto. Homem gosta que a mulher chega lá e põe a mão no pênis, mas mulher não gosta que o homem chega lá e pega ela e põe a mão no peito, põe a mão na bunda. Quer dizer, a mulher geralmente não gosta, ela gosta que se come pelas beiradas, ela gosta daquele toque indireto, que brinca com ela pelas beiradas. Então, assim, será que você vem praticando isso? Isso são coisas importantes. Agora começou a pipocar as perguntas aqui. E outra coisa, assim, André, em relação ao tamanho, eu vou falar agora, pôr na situação masculina, né, em xeque aí. Não tem muito o que você fazer. Você tem que ter uma aceitação corporal. Claro, daqueles casos que existe a normalidade, que a gente falou que é a minoria, né, mas o homem vai conviver, ele tem que aprender a conviver com o pênis que ele tem, né? Se aquilo ele acha que não satisfaz, ou se ele está com uma parceira que prefere algo diferente, é uma questão a se trabalhar. Mas o resto do ato sexual, ele pode investir nisso, aprimorar isso, né? A preliminar, o toque, o jeito de fazer, né? Isso não é engessado. Isso a pessoa pode alterar, ela pode sempre melhorar, ela pode sempre progredir. O tamanho é um item muito restrito que não tem muito para onde a gente correr, né? Tem uma colocação aí que o conceito de tamanho muda muito entre heterossexuais e homossexuais. Um dilema constante aí no meio homossexual. O que eu tenho percebido? Que as pessoas estão se validando pelo tamanho do pênis, mandando nudes, mandando coisa, como se isso fosse o que fosse dar prazer. Então, assim, no mundo homossexual tem acontecido muito essa questão, e o tamanho do pênis é muito valorizado, o corpo em si é muito valorizado, como se fosse um mercado mesmo, se você está ou não dentro do padrão do mercado. E realmente eu vejo muito isso no mundo da homossexualidade, o comentário aí muito assertivo do Tiago. O que você percebe nesse sentido? Você também tem essa experiência com homossexuais, dessa preocupação? Eu acho que o homem, eu vou falar da questão do sexo masculino como um todo, ele tende a ser mais visual do que as mulheres, né? Então, na relação homossexual, esse item visual, né, ele acaba sendo relevante, né? O homem com a mulher, né? O homem gosta do visual, e muitas mulheres investiram muito nisso, né, nas últimas décadas, né? Se o peito agrada, o tamanho da bunda, né? Então, na relação homossexual, tem sim. Eu vejo pacientes que são homossexuais com uma preocupação muito mais intensa, com o pênis muito mais detalhada. Já aconteceu assim, eu fiz uma cirurgia de fimose, um paciente que era homossexual. Ele olha detalhadamente a cicatriz, se está certinha, se não está,
se tem uma mancha que está diferente ali, se tem alguma glândula que está alterada, você pode mexer. Ele tem mais preocupação estética, além do tamanho de manchas, formato, se tem algum caroço, alguma coisa assim, não do que os homens têm relação heterossexual. É interessante porque junta dois homens, né, Marcelo? Então, são duas pessoas que são preocupadas com o tamanho do pênis. E por isso que acontece esse fenômeno diferente na homossexualidade. Porque na heterossexualidade, tem uma pessoa que não é tão preocupada, que não precisa desse pênis enorme para dar prazer. E no mundo do homossexual, então, como ele dá valor, ele vai achar que o outro também dá valor. E começa esse mercado aí, onde tem que se ter um padrão de corpo, um padrão de pênis para poder ser desejado. E isso cria uma ansiedade de desempenho enorme. Cria uma ansiedade de desempenho muito grande. Como é que vai ficar? Os gordinhos, os mais velhos, os mais magrinhos, sendo que aquele padrão, para poder... não, manda isso para ver se eu quero ou não quero. Então, você vai criando um padrão que vai chegar uma hora que ele vai eliminar você mesmo. Isso aumenta a sua ansiedade. Que se hoje você vive nesse padrão, você vai passar o tempo, você vai envelhecer. Então, o mesmo padrão que você viveu vai te eliminar, ou você vai ter medo que ele te elimine. E isso vai gerar uma ansiedade gigante aí. Aí vira uma disputa, como está falando o Zé Eduardo, mas são realidades diferentes, são realidades que nós estamos vivendo. Esse mundo virtual trouxe isso. Porque essa troca de nudes, do sexting aí, que é esse namoro através da rede virtual. Então, assim, acontece muito isso. É uma realidade que nós estamos vivendo nesse momento. Eu trabalho com sexualidade há 26 anos, eu estou vendo isso agora, nesses últimos anos, poucos anos. E a ansiedade de desempenho, hoje, ela está fazendo boa parte do consumo de remédios para ereção, né? Vou pegar o nome famoso que todo mundo entende, Viagra, né? O pessoal jovem está usando. Que não precisaria usar. Muitas vezes não funciona. Muitas vezes ainda estão na ansiedade. Usando para se sentir mais capacitado, né? Eu tenho que impressionar. Seja na relação hétero ou homossexual, eu tenho que impressionar. Então, para impressionar, eu vou me garantir. Aí eu tomo remédio. Ele cria o vício. Já cheguei a receber jovens com 19 anos tomando 2 Viagras. Imagina isso a longo prazo. Você pode me dizer quais os riscos disso a longo prazo? Em vício químico, a gente não tem comprovação que o remédio dê, né? Mas o vício psicológico existe, a dependência. Eu falo que é como se fosse uma muleta, né? A pessoa toma, vai bem no desempenho, porque ela estava autoconfiante. Ela toma de novo. Aí o dia que ela esqueceu de levar o comprimidinho e tem uma relação sexual, na hora H ela pensa assim, nossa, hoje eu não tomei o comprimido, e agora? Isso gera uma ansiedade, aumenta a adrenalina e às vezes a pessoa falha. E quando isso acontece, ela fala assim, bom, agora você não toma o remédio, eu não dou conta mais. E aí acontece. O paciente de 30 anos está tomando Viagra todo dia. Então, e como é que fica? A gente vê aí na internet um monte de anúncios sobre aumentos milagrosos do tamanho, espessura penianos. O que você me fala disso aí, Marcelo? A grande maioria é uma enganação completa. E é o perigo que assim, a gente não fala desse assunto pelos tabus, né? E a gente acaba procurando no Google. Eu fiz esse teste antes, quando a gente definiu o assunto da live, eu joguei muita pesquisa no Google sobre isso, né? E automaticamente aparecem vários anúncios, né? E o que é interessante, né? A expectativa, né? Muitas vezes, se você for no urologista, ele vai falar em aumento de pênis, você vai sair desanimado, porque realmente a gente não tem muita saída para isso. Né? E na internet tem curas milagrosas que aumentam logo o tamanho do pênis em 2 meses e por aí vai. Não tem... É um jeito de ganhar dinheiro, André, aproveitando a insegurança das pessoas. Né? Não tem um remédio que vai fazer aumentar. Existem alguns procedimentos cirúrgicos com resultados limitados, tanto para comprimento como para aumentar a espessura, né? Mas que, assim, algo muito bom na prática, isso não tem. Entendeu? Pessoal, vocês estão nos ouvindo direitinho? Eu estou ouvindo o Marcelo tudo certinho, mas parece que em alguns celulares está parecendo que está travado, mas está tudo certinho. Me falem aí, vocês estão me ouvindo? Tá, o doutor Vinícius aí está falando parabéns. Está entrando sim. Marcelo, o que você teria aí para dizer para esses homens aí que têm esse problema, mas alguma coisa que você queira colocar aí da sua realidade,
da sua prática aí, sobre a questão da importância do tamanho do pênis aí para o desempenho sexual. O que você poderia acrescentar aí para a gente? Olha, o dilema, né? Essa relação do pênis com o homem, ela, a maioria das vezes, ela não é harmoniosa para muita gente, né? Eu falo, a gente não tem, seja do fato do tamanho ou da funcionalidade dele, né? O pênis tem a questão de ter o ato sexual, ele tem a questão urinária, que é importante, a questão de fertilidade. Então, um órgão multifuncional nesse sentido. E essa relação, muitas vezes, é harmoniosa, porque o pênis, ele não te oferece ereção voluntária. O homem não consegue mandar, vai ficar duro agora. Né? Ele tem que ter estímulo. Às vezes, essa ansiedade vai contrariar, ele queria ter relação sexual e o pênis não obedece. Então, é quase que uma guerra entre o cérebro com o pênis na hora do ato sexual para quem já está tendo problema. A dica, assim, é ter aceitação. Às vezes você vai precisar de ajuda profissional, vai precisar de terapia, né? Tem coisas no nosso corpo que a gente pode mudar. A gente falou da obesidade, né? Você pode tentar emagrecer, você pode ir para academia. Você não está satisfeito com o seu corpo, você pode malhar, pode mudar o aspecto. As mulheres podem fazer isso de várias formas. E em relação ao pênis, a gente não tem ainda nada muito seguro. Então, eu defendo assim, você tem que se aceitar. Se você não se aceita, você tem que trabalhar para se aceitar, né? E melhorar a sua vida sexual de toda forma possível. Tem várias artimanhas numa relação no casal que você pode fazer para melhorar. E é muito interessante isso, às vezes, quem tem essas questões não percebe, mas quando você trabalha a sua autoestima, cuidando do seu corpo, fazendo exercícios, quando você olha no espelho e começa a gostar do que você vê no seu corpo, isso também muda como você vê seu pênis. Porque quando você está fora de forma, quando você está com, às vezes, dentro do seu padrão, gente, não é ficar no padrão da sociedade, mas o padrão para você. Eu percebo isso claramente quando os pacientes começam a emagrecer, começam a fazer as coisas que eles gostam. Isso vai aumentando a autoimagem, vai aumentando a autoestima, e até aquele pênis que parecia pequeno, ele começa a ter as informações. Uma coisa que eu acho fundamental, que eu sempre faço aqui nas consultas que vêm aí, da Cal e de outras clínicas aí, dessa questão do tamanho do pênis, a questão da ereção, quando você mostra para o paciente o que ele pode fazer além do pênis e mesmo com o pênis, de conhecer o mundo da mulher, de saber o caminho do corpo da mulher, porque a maioria dos homens, eles foram criados totalmente fálicos, né, Marcelo? Totalmente. Todo o prazer do homem está no pênis. E, gente, não está. Os homens que descobrem o corpo vão sentir muito mais prazer. Eles vão conseguir controlar muito mais, eles vão ter uma ereção muito mais prolongada, mas para isso tem que ter autoconhecimento, tem que conhecer o corpo. É assim, pode ser 5 minutos, mas a maioria tem condições porque assim, a mulher, ela tem capacidade de ter vários orgasmos. Ela pode ter um orgasmo clitoriano, ela pode ter um orgasmo com a penetração, ela também precisa desse autoconhecimento, e precisa de um homem que tem uma ereção também ali para poder entrar nesse processo. É como se fosse parte, mas ele não depende. O prazer não depende. Faz mal fazer sexo oral quando tira o pênis da vagina? Marcelo, faz mal? Tem alguma coisa ali? Tem... E muitas vezes, assim, o que eu às vezes falo isso? Uma pergunta? É uma pergunta. Faz mal fazer sexo oral quando tira o pênis da vagina? Lógico que não. Não. A não ser que você tenha nojo do seu próprio líquido, porque o líquido que está na vagina é do seu pênis. Então, se você tem nojo do seu próprio esperma, do seu próprio líquido... Então, não, assim... Em relação a essa questão do sexo oral com o vaginal, não. A gente faz, às vezes, ressalvas com o sexo anal. Com o sexo anal. Sexo anal, aí... penetração anal, aí tem penetração vaginal, né? E, às vezes, até sexo anal, eu falo também, na casa da urologia, né, de contaminação da uretra mesmo, com questão de bactéria que tem na flora intestinal. Às vezes eu sugiro que se use camisinha. Né, o ideal é que sempre se use camisinha, e se for ter penetração depois disso, que se troque a camisinha, né? Se troque a camisinha, faça uma higienização para que penetre na vagina. Da vagina, penetrar no ânus não tem problema nenhum. Tô certo? Claro. E outra coisa, André, assim, em relação à autoconfiança, como eu falo,
Às vezes, assim, tenta fazer, e a mulher pode ter um orgasmo na preliminar, né? E tem muitos pacientes que funciona bem. Se ele conseguir dar o prazer que ele entende adequado, ele consegue satisfazer a parceira na preliminar, esse paciente que às vezes tinha disfunção erétil, ejaculação precoce, ele consegue se controlar melhor, que ele fala, bom, eu já estou tranquilo. Tirou o peso das costas. Quando ele põe tudo na questão fálica, né, eu tenho que penetrar, eu tenho que durar... Ficar meia hora, tem que... Ou transar vários orgasmos seguidos, né, ele está com peso enorme. Quando a coisa começa a não andar do jeito que ele queria, né, essa ansiedade vai fazer ou ele ter ejaculação rápida, ou até mesmo disfunção erétil. É muito comum o paciente queixando de impotência que ele tem ereção completa na preliminar. Você vê como é que é o psicológico, né? Ele tem ereção, eu falo, ficou meia hora na preliminar, tudo muito bem. A hora que a mulher fala, penetra, na mesma hora é como se desligasse, apertasse um botãozinho de off ali. Né? Então, isso é psicológico, não é um problema orgânico do pênis. O pênis, se ele está funcionando bem na preliminar, ele deve estar saudável. Né? Se tem uma ereção matinal, se a pessoa se masturba, está tudo normal, aí na hora, só na hora de penetrar, tem problema? Mas ele tá aqui, né? Exato. Né? O que é interessante, o que você falou é interessante. Pode falar. É interessantíssimo o que você falou, porque eu tenho o caso contrário, porque o homem, tem muitos homens também que acham que tem que ficar com o pênis ereto o tempo inteiro, da hora que ele começa a beijar, até na hora de penetrar. E às vezes ele está fazendo sexo oral, o pênis dele dá uma baixadinha, ele já acha que está com problema de ereção, aí sim ele cria o problema de ereção. Quer dizer, ele não precisa ficar com o pênis ereto o tempo inteiro. Às vezes, fazer sexo oral para ele está concentrado ali em dar prazer para a pessoa. E às vezes, naquele momento ali, o pênis dele não precisa estar ereto. Na hora que ele pensar, agora eu vou partir para o abraço, aí a ereção vem automaticamente. Só que se ele se preocupar, porque a ereção deu uma baixadinha ali, ele já dançou. É Lembra isso que eu falei da relação que não é harmoniosa, né? Às vezes, nessa hora do sexo oral que começou a diminuir, ele já conversa com o pênis dele. Ele fala, você vai deixar na mão. E aí gera ansiedade. E às vezes deixa na mão. Aí vai fazer o que está falando, né? Vai fazer o que você falou. E se eu não tiver, e se a ereção não voltar? Gente, o que precisa da ereção? Precisa de fogo. Onde está o fogo? No seu objeto de desejo. Seu par. Então, assim, se a sua conexão estiver ali, só que às vezes a sua conexão está em dar prazer para o outro. E nesse momento você não está conectado no seu fogo. Você está dando prazer. Acontece muitas vezes. Aí na hora que você pensa, agora eu vou lá, partir para o abraço, vou fazer aquilo que eu quero, pronto, vai funcionar. Mas você precisa confiar nisso. É fundamental que você confie nisso. Entendeu? Marcelo, nós estamos 6 minutinhos aí, 6, 7 minutinhos. Mais alguma coisa que você percebe aí que você quer colocar para ajudar essas pessoas, a partir de hoje, não se preocupar com o tamanho, e sim com o que vai fazer? Interessantíssimo. É a saída que você tem, é o que dá para trabalhar, né? Agora, eu não sei se os homens vão deixar, eu falei, isso é uma coisa tão inserida culturalmente e tão valorizada, né, na história da humanidade, né, que a gente explicou tudo hoje aqui, que na prática não tem tanta importância igual as pessoas dimensionam na sua cabeça, né? Mas, assim, eu já brinquei, se existisse uma cirurgia de aumento peniano confiável, todo urologista estava milionário. Porque até os homens que se sentem bem, muitos falam assim, se eu pudesse, eu aumentava. Isso na prática não vai resolver nada. Mas culturalmente a gente tem, né? Eu vou me sentir mais especial. Eu vi até hoje... eu vi um vídeo no Porta dos Fundos, dessas pesquisas do Google, eu falei coisas engraçadas a respeito, né? E era uma cena no banheiro, 2 amigos conversando, perguntam, mas você acha que o meu pênis é pequeno? Eles começam a debater por isso. E no final é assim, um pergunta para o outro, se eu te desse 2 centímetros de pau, né? Ou apartamento no Leblon, o que você escolhia? Eu falava, 2 centímetros de pau. Dava 2 centímetros de pau, 100 mil reais. Eu queria 2 centímetros de pau. Isso na cabeça masculina é uma coisa ainda muito, muito relevante, né? E eu não estou falando, a gente tem o traço genético, né? Você tem cabelo preto, é loiro, é negro, é branco, né? É asiático, seu pênis tem tamanho A ou B, né? É aquilo que você tem, é seu corpo, você tem que ter aceitação,
E a parte sexual que dá para a gente melhorar, aí a gente trabalha para melhorar. A preliminar. Mas é possível mudar a cultura, viu, Marcelo? É possível a pessoa aprender a perceber que isso, porque assim, quantas coisas a gente já mudou, né? Claro, sobre alimentação, sobre tudo. Porque assim, se a gente continuar alimentando que isso é importante, isso nunca vai deixar de ser importante. Exatamente. Então, assim, lembra que a gente falou, né? É o pai que muitas vezes está ensinando, o tio que está inserindo isso na cabeça da criança. E a gente vai quebrando isso. Eu quebrei isso na criação dos meus meninos, porque eu já era sexóloga, e isso é muito importante. E eu espero que a minha prole consiga quebrar isso nas próximas gerações. E hoje a gente tem informação. Quando a gente não tinha informação, eu até entendo a gente fazer isso. Agora que a gente tem a informação, a gente precisa trabalhar melhor essa questão do tamanho, da sexualidade, de lidar com isso de uma forma natural, não promíscua, não tabu, desconstruir, exatamente isso, precisamos desconstruir isso, porque a sexualidade é muito mais que pênis. Exatamente. Muito mais. A sexualidade vai muito além do pênis. Se vocês querem ter prazer de verdade, precisa conhecer o corpo. Precisa conhecer aquilo que o corpo pode te dar, porque nós temos um corpo que tem prazer. Nosso corpo tem prazer no corpo inteiro, nós estamos cheios de juntas, cheios de coisas. Brincar, nós tivemos uma live semana passada, Marta, sobre os brinquedinhos eróticos, uma pessoa fantástica, que falou também sobre essa questão de poder experimentar coisas diferentes, vibrações diferentes, gostinhos diferentes, nos permitir experimentar coisas novas, né? E isso é muito importante, porque se o foco fica só no pênis, as mulheres também cansam. Chega uma hora que não quer mais. Essa história de sexo, de frequência, essa semana passada eu recebi a paciente que estava fazendo sexo uma vez por ano. Uma vez de 3 em 3 meses, eu ouço isso todo dia. Só que pesquisa de rua, você acha que alguém vai responder isso na rua? Quantas vezes você transa? Esse pessoal faz pesquisa na rua. Se as pessoas vai falar isso na frente das pessoas, não fala. Fala aqui para nós. Muitas pessoas estão transando uma vez por mês, uma vez por semana. Então, assim, cair na real, ter um diálogo, o que é bom para mim, o que é bom para você, e a gente poder trabalhar essa questão de desconstruir isso e construir uma sexualidade mais ampla, onde o carinho, a carícia, onde se consiga ver mais do que um pênis, né? Aí a pergunta, né? O tamanho do documento? Tinha uma outra pergunta para você aqui, perguntando, Marcelo, você falou que o pênis fica ereto, precisa ser estimulado. Como se explica a ereção ao acordar? Não precisa, eu não sei, eu acho que foi mal entendido. Não precisa ser estimulado, não. Alguns estimulam com a visão, né? Então, tem gente que vai ter ereção porque está excitado, porque viu alguma coisa, tem a ereção por manipulação, às vezes a pessoa tem ereção só de passar a mão, fica ereto, e durante a noite, não é só a ereção da manhã, não, porque a pessoa pensa que a ereção acorda e vê que está ereto. Durante a madrugada, um pênis saudável tem várias ereções, você não percebeu porque estava dormindo. Né? Então, isso é fisiológico e é o sinal de saúde do pênis, entendeu? A pessoa fala tesão de urina quando acorda de manhã e está ereto. Na verdade, você estava com vontade de urinar porque a bexiga ela se encheu durante a madrugada, né? E você acordou e viu que estava ereto. Mas não precisa ser estimulado. Obviamente, o estímulo aumenta a chance de ter ereção. Com certeza. Assim, é um sinal de saúde, né? Obrigada aí pelos comentários, pela participação. Nós estamos chegando aí no finalzinho dessa live. Eu quero agradecer imensamente o Marcelo por esse presente desse momento, nessa noite. Eu agradecer a todos vocês que participaram aqui com a gente ao vivo, que participaram com perguntas. Gente, isso faz muita diferença. Semana que vem, nós vamos ter uma live para fechar esse mês, esse ano. Vai ser a nossa última live desse ano. Depois eu vou tirar um mês de férias, mas eu volto em janeiro com muitas novidades para vocês. Então, assim, eu espero cada um de vocês semana que vem, que eu vou preparar um tema bem legal para vocês, para contribuir aí nesse relacionamento de vocês com o seu par. Então, assim, eu espero vocês. Muito obrigada pela participação de cada um, por cada um de vocês que estiveram presente. Lembrem que lá no canal do YouTube tem todas as lives gravadas, assistam as lives, deixem seus comentários, porque isso faz o projeto
chegar a mais pessoas. Isso é muito importante, gente. Cada um de vocês, se vocês se inscreverem lá no YouTube, vocês vão ajudar eu, o Marcelo e todo o projeto chegar na casa de mais pessoas e poder contribuir com essa mudança de paradigmas sobre a sexualidade. Também tem o canal Plenitude Sexual, onde eu estou direcionando a parte de sexualidade todo para esse canal. Por quê? Porque lá eu vou falar só de sexualidade. E no meu, eu tenho várias outras formações, onde eu gosto muito, que eu quero trabalhar também nessa parte virtual. Então, assim, sigam o outro canal, Plenitude Sexual, e dê as suas sugestões. Gente, dê as suas sugestões se esse projeto Plenitude Sexual continua o ano que vem ou não. Deixe os seus recadinhos para mim aí no direct. Muito obrigada mesmo. Muito obrigada, Marcelo. Quer dizer uma boa noite aí? Está na hora de você finalizar. Marcelo, agradecer o convite, né? Sempre bom falar desse assunto, né? Acabar com os tabus e abrir um pouco a cabeça das pessoas. O lembretinho, né? Já que eu sou urologista e nós estamos em novembro, lembrar do Novembro Azul, né? Do câncer de próstata. Os homens acima dos 45, as esposas que assistirem o vídeo também incentivarem a fazer avaliação periódica, tá? Fundamental, né, Marcelo? Gente, é fundamental. Já recebi vários pacientes que não fizeram esse acompanhamento e acabaram tendo problemas e depois tivemos que fazer toda uma readaptação aí da sexualidade. Então, busquem, façam a prevenção de próstata, isso é fundamental. Eu trabalho com essa equipe maravilhosa, tem 26 anos, Marcelo já tem muitos anos que a gente trabalha junto, lá na Caurologia, é uma clínica muito confiável, que trata você com respeito e que enxerga você como um todo. Vocês lá são pacientes, vocês são olhados como um todo. Isso é um diferencial. Marcelo, muito obrigado, te admiro muito. Tá? Agradeço você, a sua presença. Gratidão. Gratidão a cada um de vocês. Precisando, estamos aí.